Fala rapaziada atleticana, beleza? E dando sequência aos vídeos de análise individual dos jogadores no ano de 2025, hoje vamos falar um pouquinho sobre Diogo Riquelme. Sim, o que houve com Diogo Riquelme, por onde anda Diogo Riquelme? Vamos tentar trazer uma análise e trazer uma resenha sobre o futuro do jogador. Será que serve? Será que não serve? Vamos tentar esmiuçar e trazer um pouquinho melhor esses cenários. Diogo Riquelme, jogador muito jovem, de 20 anos de idade, meio-campista, volante. Este ano recebeu um pouquinho mais de oportunidades no time principal do Atlético. Tem alguns dados e alguns números de quantidade de jogos que o jogador fez pelo time principal do Atlético esse ano. Pelo campeonato da Série B foram 4 jogos, pela Copa do Brasil foi 1 jogo e na Taça FPF foram 5 jogos. E essa oportunidade, essa presença do Diogo Riquelme pelo time principal vem justamente pelo destacaço que o jogador teve nas categorias de base do Sub-20 com o João Correia, principalmente na Copa do Brasil Sub-20 e no Campeonato Brasileiro do Sub-20. O jogador apresentou um nível tático, um nível técnico e um nível físico principalmente muito acima da competição. Sempre fazendo bons jogos, sempre tendo importantes participações, uma função muito importante dentro do time e dentro do estilo de jogo que o João Correia colocava para aquela escalação do Sub-20. E isso fez com que no ano de 2025 ele subisse para o time principal e tivesse mais algumas oportunidades. Porém, essas oportunidades não foram talvez da forma que o jogador e que o Atlético pensavam que seriam, né? Durante o ano, o Diogo Riquelme teve uma questão de renovação, uma questão que não foi assim tão simples, que teve uma novelinha ali para acontecer, mas aconteceu. E nesse meio tempo, o jogador fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, no jogo contra o América Mineiro, ele entrou, e de forma geral, os 4 jogos que ele fez na Série B, foram jogos ok, jogos assim, medianos, nada super que demonstrasse assim, um super nível, um super talento, mas também nada que comprometesse, nada que fizesse o jogador ficar marcado, nada disso, fez uns jogos até que ok, razoáveis para a função e para a posição e principalmente pela idade do jogador. Porém, o cenário que o Diogo Riquelme entra no campeonato da Série B vem justamente ali quando o Raul se machuca pelo jogo contra a Ferroviária. E aí o Diogo Riquelme recebe mais oportunidades e assim que o Raul retorna de lesão, assim que o Raul é disponível para estar no banco, o Diogo Riquelme é simplesmente obliterado do banco de reservas. O jogador não era nem mais relacionado para os jogos. Justamente quando o jogador renovou o seu contrato até o final de 2028. E aí vem a Taça FPF. O jogador que era de nível profissional até então, oportunidades com o time principal, desce para jogar com o time Sub-20, uma competição profissional, mas com o time Sub-20, que era o que o Atlético escalava para jogar a Taça FPF. E todo mundo, acho que inclusive a diretoria, os torcedores, todo mundo esperava que o jogador apresentasse um nível bem acima, que ele fosse uma referência técnica e física e tática ali do time bem acima. E a Taça FPF do Diogo Riquelme é simplesmente muito abaixo, muito aquém do que o jogador já tinha mostrado com o próprio time Sub-20. Aquele destaque e tudo mais não foi visto na Taça FPF. Ah, beleza, eram times rivais de nível profissional, mas assim, gente, se esperava muito dele. E ele não respondeu, em nenhum cenário o Diogo Riquelme respondeu a essas expectativas. Principalmente, pela minha análise, na questão de vontade de jogar. Parecia que por ele já ter renovado o contrato e ser do time principal, ele não fazia nem questão de mostrar o futebol dele, não tinha nem vontade de mostrar o futebol dele. E isso fez com que o jogador fosse sido esquecido
né, foram sendo deixados de lado e nem aparecendo mais em relações e em escalações do próprio técnico Odair Hellmann, que deu oportunidade para ele. Mas e agora? Qual o futuro do jogador? Eu acredito que o Campeonato Paranaense de 2026 é a última cartada para o Diogo Riquelme. É onde o jogador tinha que pegar e agarrar a oportunidade com unhas e dentes para mostrar um bom futebol, para mostrar que ele tem talento, para mostrar que ele pode ser minimamente útil para uma Série A. Porque o nível que ele mostrou em 2025, ele não é nem para estar no elenco, na minha opinião. Nem para estar no elenco. Faltou muito, na minha opinião, para o jogador no ano de 2025. Mas quem sabe em um campeonato paranaense, onde o jogador venha com um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça para jogar a competição, ele se torne uma peça rotativa, uma peça de, quem sabe, estar ali em um banco de reservas, porque o nível sobe muito. Se o jogador não acompanhar esse nível, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. E se, na minha opinião, não fizer um campeonato paranaense bom, o melhor seria emprestar o jogador, vender, quem sabe, para um outro mercado, porque para a Série A o nível vai exigir jogadores de boa qualidade. Não vai ter tolerância para o Atlético subindo de uma Série B, não terá tolerância para testar, para ver se dá cancha, para ver se dá rodagem para os jogadores. A gente vai precisar de gente que chega, se comprometa e jogue, esteja minimamente apto para estar no banco e ser opção dentro desse cenário de Série A. Mas e você? O que faria com o Diogo Riquelme? Daria mais uma oportunidade no campeonato da Paranaense de 2026? Venderia o jogador? Emprestaria para outros mercados? O que você faria com o jogador? Deixa aqui nos comentários. E se chegou até essa parte do vídeo, rapaziada, deixa o joinha, deixa o like pra gente, isso ajuda muito o vídeo a ser divulgado. E se não está inscrito, se inscreva no canal. A gente vem falando e que 2026 será o ano da Atlético, a quantidade de conteúdo, o volume de conteúdo será tudo maior. E agora na Série A, né, rapaziada? Então, se não está inscrito, se inscreve, deixa o joinha e vamos embora. Valeu!